Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. Eu sou João Sampaio, pró-reitor de Planejamento. E hoje, né, João, nós temos um tema importantíssimo para a sociedade como um todo. Com certeza. E aí a gente vai pensar, né, ver a questão de conscientização, adoção de medidas, né, de como prevenir riscos de doenças cardiovasculares. E para isso nós trouxemos duas convidadas, né? Professora? Mais ou menos. Mais ou menos. De vez em quando convidada. Mas com certeza nossa egressa, nossa egressa. Né? E egressa de mais de um curso do SESMAC, Exatamente. a Isabela Maranhão e a doutora Carla Fernanda, que estarão aqui. Estaremos aqui, né, tendo uma conversa de orientação, né, de uma coisa tão importante que é o nosso coração, né? E para iniciar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem quem é a Isabela. A Isabela já é convidada pela segunda vez aqui, né? Já faz parte do Fala Aí SESMAC. Prazer grande estar aqui de volta. Eu sou Isabela Maranhão, sou nutricionista clínica. Trabalho muito com essa prevenção de doenças, que eu acho que é o grande foco da gente. Mas trabalhamos muito também com tratamento, né? Vem muitos pacientes já com as doenças instaladas. E eu acredito que vai ser um bate-papo muito rico hoje aqui, né? Porque trabalhar com prevenção, eu acredito que seria o grande foco das políticas públicas, né? Das instituições, né? A gente trabalhar para a doença não se instalar. Eu acho que é muito, muito, muito importante, que eu acho que é o que falta demais. E a nossa convidada, a doutora Carla Fernanda. É um prazer enorme. Quando a Isabela conversou, eu disse, nossa, super aceito, porque acho que, como falou, o tema é muito importante. Sou cardiologista, com especialidade em ergometria também, e trabalho com a parte clínica e com toda essa prevenção. Um dos focos meus hoje em dia, que a gente está trabalhando muito, não só com doença, mas também com a prevenção delas, né? Que eu acho que para o cardiologista, quando a gente vê isso, assim, vamos cuidar da pressão, vamos cuidar de qualquer outra dislipidemia, tudo isso no futuro vai melhorar. Ele vai evitar ter doenças cardíacas maiores, né? E eventos maiores também. E para dar o pontapé inicial, acho que seria interessante a gente iniciar pelo panorama inicial. O que seria, né, as doenças relacionadas à questão cardiovascular? Acho que é importante situar as pessoas nesse sentido para a gente conduzir. Exatamente. E até me colocando na situação aí do ouvinte, quando a senhora falou que em ergometria. Né, também para dar uma explicação do que seria isso, porque o cardiologista, todo mundo entende, né, o que seja. Agora essa é a especialização. Tudo isso é porque eu trabalho com exames também. E a ergometria é o exame, é o teste de esteira, que é muito conhecido, né? Então, como eu faço ergometria, eu faço essa parte que seria a avaliação dele durante o exercício físico, avaliação pré-treinos, pré-exercício físico, pacientes que são atletas, às vezes vão fazer academias. Então, eu faço essa parte da ergometria, que não é só para isso, mas também para diagnóstico de doenças cardíacas, principalmente pacientes com angina, que vão evoluir para precisar fazer algum procedimento mais invasivo cardiológico, principalmente coronária, né? Então, a ergometria, a gente faz esse exame, que é o teste da esteira. Carlinhos, acho que você poderia falar, né, um pouco sobre o que é as doenças cardiovasculares, para a gente iniciar. As doenças cardiovasculares, mais comum que temos aí, eu acho que é o carro-chefe. Hipertensão, né, é uma doença que está corriqueira, que a maioria da população tem e nem sabe. Né? Além disso, as doenças como coronarianas, que são aquelas que são por infarto, por angina, que também é muito mais comum do que se imaginava, né? Antigamente o pessoal dizia, não, fulano teve um infarto. Hoje em dia a gente vê população cada vez mais jovem tendo doença coronariana, que pode estar ligado tanto à hipertensão como à dislipidemia, né? Que é o colesterol alto. Colesterol alto. Exatamente. Além da hipertensão, além das coronárias, a gente tem o diabetes, que não é da cardiologia, mas que estão juntos. Todo paciente que tem hipertensão, muitas das vezes ele tem também o diabetes, que é uma doença que vem assim, aumentando absurdamente nos últimos consensos. Inclusive, o pessoal estava conversando nas reuniões, que
é necessário que outros profissionais, não só o endocrinologista, que é o que especializa-se em diabetes, também saiba, pelo menos, iniciar tratamento para esses pacientes, porque aumentou muito o número de diabéticos no mundo, não só no Brasil, e isso faz com que a gente tenha que tratar. Então, o cardiologista também inicia o tratamento do paciente diabético, né? Claro, tendo a visão do especialista, nós encaminhamos, mas a gente precisa saber iniciar o tratamento, orientar o paciente, porque a diabetes é uma doença do dia a dia quase. A gente, todo dia que encontra alguém na família, sempre tem. Tem um diabético, tem um hipertenso. E aí pode ser uma questão nutricional, né? Tem a ver com a alimentação. Total, com estilo de vida. E também a questão genética. São as duas... a questão genética, né? A gente sempre pergunta, quando a gente tem pai ou mãe diabético, a gente meio que liga um alerta, né? Tenho tendência. Mas o seu estilo de vida é que vai lhe favorecer a desenvolver ou não, né? Então, para isso, se você tem uma tendência a ter uma doença crônica não transmissível, você precisa prevenir, né? Precisa manter seu peso adequado, precisa se alimentar de forma correta, precisa praticar atividade física. A gente estava até conversando lá embaixo que é interessante como a gente vive no consultório falando sobre isso. Ter peso adequado, se alimentar bem e praticar atividade física. Que faz parte dos 3, são 6 pilares da medicina do estilo de vida, mas esses 3 são fundamentais. São fundamentais. O João estava comentando também, conversando um pouco hoje cedo, você falou de um outro ponto também importante, né, João? Está lembrado da questão da saúde mental, né? Se tem alguma correlação. Exatamente. Aqui a gente vê tanto, né? A gente... hoje, né, a vida se tornou estressante pelas cobranças, né? Enfim, e como é que se vê com relação à parte cardíaca, a influência do estresse, né? Ansiedade, ansiedade, exatamente, né? Ele contribui super e muitas vezes está relacionado o estresse também com o sono, né? Então, aquela pessoa que vira quase que um ciclo, ela não dorme bem, então ela não tem, obviamente, um dia bom, porque não dormiu bem, os hormônios não foram adequados, não teve liberações de bons hormônios. Aí, o que vai acontecer? Está de mau humor durante o dia. Isso faz com que corra adrenalina e vamos viver nesse ciclo, dorme mal, acorda ruim, não dorme bem, hipertensão. Uma bola de neve. Exatamente. Então, o sono está super ligado ao tratamento também de prevenção de doenças cardíacas. O sono, o estresse, o social, né? Como a gente estava comentando, um dos pilares que é o social. O fato de você ter um momento seu. Aquele momento que você vai e diz, não, eu vou para agora cuidar de mim. Você tem casa, tem tudo, né? Trabalho, companheiro, mas aí você tem que ter aquele momento seu, onde você se dedica, seja para você cuidar, pode ser yoga? Pode ser uma coisa que você faz, tipo esporte, beach tênis. Sempre aquele horário, aqueles dias, é meu, eu vou lá cuidar de mim. Então, é muito importante você ter o social junto com o seu bem-estar, né? Porque tem que ter bem-estar nisso aí. Às vezes eu falo, o exercício físico é importante, super importante. Mas eu não gosto disso. Não tem que gostar, tem que estar bem. Escolhe aquilo que melhor se você se encaixe, aquilo ali é legal para mim. Tem uma estratégia, né? Uma estratégia e daí você segue. É importante você fazer também costumeiramente, né? Virar uma rotina. Não pode ser esporádico, tem que ser rotineiro, para poder fixar. Eu acho que a doutora Carla traz uma coisa bem importante, João. Parte da atividade física mesmo, acho que é algo que nem todo mundo consegue manter, né? Tem uma disciplina para manter. Exatamente. Então, você encontrar algo que lhe dá essa satisfação de você fazer, como você trouxe 2 exemplos. Yoga, eu amo. Pronto. Eu me adaptei ao yoga de uma forma, assim, surpreendente. Então, antes de sair de casa, eu faço yoga. Então, assim, foi algo... Eu não sei, academia é algo que eu não curto. Então, eu busquei outras alternativas para, pelo menos, ter alguma atividade para mente, corpo, alma, e tem que imaginar nisso, né? O todo, porque realmente está... Eu acho que é o grande desafio, né, da profissão de vocês, não é nem levar informação do que precisa ser, do que é bom, né? Mas colocar em prática, né? Esse que é o grande desafio, né? Principalmente dessa questão preventiva, né? Esse pilar, né? Atividade física... Qualquer paciente que chegar no meu consultório, independente do objetivo, eu vou falar dele. Qualquer.
Se é para emagrecer, se é para engordar, se é alguma disfunção cardiovascular, se é diabetes, se é hipertensão, se é refluxo, qualquer um, eu vou falar da importância e vou incentivar e vou estimular sobre a necessidade da prática da atividade física de forma regular. Regular. Esse é o grande, regular. É o grande ponto. A Organização Mundial de Saúde, ela hoje estimula e orienta no mínimo 150 minutos por semana. Minha gente, é muito pouco. Verdade. Você faz uma caminhada hoje de 60 minutos, um dia, né? Vou falar, estou colocando assim para quem tem costume. 150 então, minutos no mínimo. 30 minutos por dia. Por dia, né? Gente, o dia tem 24 horas. E uma forma, assim, muito bacana de você manter ela de forma... Você cumprir, se acostumar, né? É você sempre colocar ela no mesmo horário. Isso. Ao acordar. O seu corpo vai se adaptar, a sua mente se adapta antes também. Do almoço. Qual o melhor horário? O seu horário. Isso. Agora, tenta fazer no mesmo horário. Né? Porque você vai sentir falta. Por exemplo, eu faço atividade física ao acordar. Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã. Eu não consigo não ir. Eu acordo e vou. Se eu não for, porque eu estou doente. Mas porque já faz parte do meu dia iniciar com a prática da atividade física. Isso é muito engraçado, porque eu via o pessoal fazendo de manhã, orientava sempre, e eu sempre fiz academia, mas às vezes não fazia, partia, nossa, não, hoje não vai dar. E eu deixava para a noite. Porque durante o dia era complicado, filho pequeno, eu digo, não, vamos deixar sempre para a noite. Então, eu saía já morta do trabalho e ia para a academia, aos trancos e barrancos, como diz o pessoal, pela força do ódio, vamos embora. Né? Então, vamos. Quando eu chegava lá, nossa, às vezes eu não dava conta, não era o suficiente. O que acontece? Eu não sou noturna, eu sou diurna. Quando eu acordo no gás. Então, eu percebi, depois de muito apanhar, eu acho que antes eu era jovem e a gente consegue fazer nessa boa. Depois vai ficando difícil. Com os afazeres e com todo que a gente tem carga de trabalho, fica difícil. Aí eu disse, já sei, vamos fazer de manhã. Então, todo mundo se engajando, todo mundo se organizando, trabalho, escola e academia. Então, de lá eu sigo. E aí deu certo. Foi quando a coisa engrenou. É o que eu falo também para os pacientes. Às vezes, você precisa achar o seu ritmo. Né? Como é que você funciona? Como é que funciona a sua casa? Como é que funciona o seu dia a dia? É dessa forma? Então, vai no teu ritmo. Exato. Se você é diurno, seja diurno em tudo. Se você é noturno, então eu também durmo cedo para poder acordar cedo. Senão, não vou dar conta também. E aí foi quando engrenou e foi quando funcionou. Eu achei o meu jeito. Eu acho que isso é fundamental. Tomar consciência, né, de que tem que ser uma prioridade, né? Tem que ser prioridade. Eu acho que o grande problema é isso, essa questão não ser a prioridade, né? Sempre outras coisas vão passando na frente, fica para amanhã. É algo que só você faz por você. Ninguém pode fazer. Ninguém. Perfeito, Isabela. Só você faz por você. Ninguém vai calçar seu tênis, ninguém vai ir para a esteira, ninguém vai andar de bike, ninguém vai puxar ferro. Não. É você. Tem gente que se matricula, né? Diz, está resolvido o meu problema. Não vai entendeu? Quem vai por mim, né? Quem vai por mim. Então, assim... Nem a inteligência artificial pode fazer isso, né? A importância é gigantesca na ela saúde. Já cresceu. Né? Gigantesca na saúde da gente, na prevenção, no controle e tratamento de todas as doenças. De qualidade de vida mesmo. E aí a pessoa tem que realmente buscar algo que lhe dê prazer e agora que seja eficiente. Isso. Eu tenho uma doença cardiovascular, mas eu só gosto da yoga. Só yoga não dá conta. Não. Tá vendo? Mas eu não faço só yoga. Entendeu? Aí, Isabela, mas eu só tenho prazer fazendo yoga. Não. Aí a gente não vai conseguir ter estímulo. Me diga que o yoga, mas a caminhada já funciona melhor. Com certeza. Eu tô no caminho certo. Com certeza. Olha, vamos tentar ele questionar o João aqui, olha. Acho que eu coloquei ele na saia justa. Porque o grande atleta meu é o cavalo, né? Que o cavalo. João. Não conta, não. Tô brincando. Eu tenho conseguido manter a minha regularidade de exercício físico, a minha rotina, mas tem uma grande dificuldade com relação àqueles, eu acho que muitas pessoas têm aqueles 10 quilinhos, 8 quilinhos para perder. Esse é difícil. Difícil e tem uma interferência, né? O sobrepeso, né? Com certeza nessa questão cardíaca, em tudo isso que a gente está falando, né? Eu acho que é uma dificuldade
Mas muito já que já tem, só em manter isso que você está falando, acho que já é fundamental. Agora, eu tenho uma dúvida, assim, que eu escuto muito, não sei se é real, por isso que é importante vocês duas aqui para falar disso. Que muita gente fala que as doenças cardiovasculares é muito mais para o homem do que para a mulher. Isso é real? Existe idade? Não existe? Entendeu? Eu queria saber, porque tem muito assim, a mulher procura muito fazer o seu check-up, vamos dizer assim, com ginecologista, tal. E eu vou ser bem sincero, cardiologista, eu fui, acho que tem uns 3 anos. Ei, doutora Carla, não, obrigada. Sai daqui com a consulta marcada. Já vamos conversar direito sobre isso. Não pode. A mulher tem um coração diferente do homem, sim, vamos dizer assim. Então, é necessário que faça essa avaliação. E quando ela entra no climatério para depois menopausa, mais do que nunca, né? É importantíssimo, porque há uma diminuição e quase a ausência de alguns hormônios que são protetores cardiovasculares, como o estrógeno. E aí a gente precisa que essa mulher se cuide antecipadamente. Atividade física, sim. Uma nutrição boa, sim, principalmente. E, acima de tudo, fazer check-up. Eu quero entrar na academia. Tá, vamos fazer a esteira. Vamos ver como é que está a função do seu coração. Vamos fazer um eco, vamos fazer um eletro, pelo menos. Vamos ver sua pressão, como é que está. Se está tudo bem. Se você tem histórico, mais ainda você deve fazer a avaliação cardiológica. Elas, geralmente, quando elas vão procurar o cardiologista, já é um diagnóstico, às vezes, tardio, né? Então, existem fatos de mulheres que não são vistos. Elas chegam com, eu tenho uma dor, e muitas das vezes não é valorizada, às vezes, porque diz assim, mulher, não, ela não... não é nada, essa dor é, né, fricote ou coisa do gênero. A mulher aguenta mais dor, por aí. Né? E, na verdade, é uma doença cardíaca, muitas das vezes, e que não é vista. Precisa ser avaliada previamente, precisa fazer o check-up sempre, todo ano. Mas eu não tenho nada. Mas, olha, você não faz o ginecológico anual? Então, vamos fazer o cardiológico também, porque é ali que eu vejo precocemente as coisas. É quando eu vejo, você está com essa pressão oscilando, vamos cuidar? Vamos ver o que está acontecendo? Pode ser só a dieta e a falta de exercício, a gente se ajusta e vai dar tudo certo. Ou não, precisa de um remédio mesmo. Ou seja, tem situações que podem ir para medicamento também, sim, né? Sim, independente da idade, viu? Tá. E depois, assim, que a gente passou essa pandemia, a gente observa muito no consultório pacientes que chegam com 1000 queixas. E, às vezes, muito, assim, vaga. Você vai procurando, quando você olha, tem alguma coisa cardíaca mesmo. Teve Covid? Tive. O Covid ainda está se desenhando, né? Tem muitas coisas muito que a gente... ainda, tem né? muita coisa que a gente ainda não sabe como é que vai evoluir. Aparecendo tromboses, aparecendo um monte de coisa. Não seria correto estar dizendo que é devido a... Mas pode ter alguma coisa relação, a ver. Né? Pode ter. Então, a gente precisa olhar com carinho, olhar mais com cuidado, fazer esse check-up sempre, principalmente se você vai se submeter a exercícios físicos, mais do que nunca. Olha, eu quero entrar na academia. Vamos fazer uma avaliação cardíaca, se está tudo bem, se está tudo legal, para poder você ir com segurança, né? Eu acho que isso é importante. E a mulher deve cuidar do coração, sim. Não pode se descuidar, não. Puxando um pouquinho dessa coisa da mulher, desculpa. Eu atendo muitas mulheres que estão no climatério, sim, ou entram na menopausa, que tem essa alteração hormonal estrogênica. E essas alterações aumentam o risco cardiovascular, né, Carlinha? E aí eu já recebi várias mulheres que nunca praticaram atividade física, que os exames todos normais, de repente entram no climatério, menopausa, e aí lá, dislipidêmica, colesterol alto, pré-diabética, isso é muito frequente. E aí elas são obrigadas a mudar o estilo de vida. Totalmente. Chegou no estágio que agora, tem que... imagine você nunca fez nada e chegar, sei lá, 48 aos 52, 53 anos e o médico diz, você agora... Eu recebi um médico disse, você tem que fazer atividade física 7 dias na semana. Aí ela nunca fez. Aí a lágrima caiu. Ela disse, Isabela, eu nunca fiz nada. Grande, eu disse, vai ter que fazer. Osteoporose, colesterol alto, tomando remédio, pré-diabética, nunca ligou para a alimentação. Então, poxa, a gente precisa esperar chegar nessa fase para se cuidar. Por isso é muito mais difícil. Isso aqui de questão de prevenção, e ela magrinha, viu? Magrinha, peso normal. E falando a falsa magra. E falando em alimentação, quais seriam os grandes vilões, né? Vamos dizer assim, porque só em tirar
o mau hábito, né, a alimentação errada já dá vamos dizer assim, já melhora o ambiente, né, da sua alimentação. Olha, tem uma frase que eu falo todo canto que eu vou. O que eu devo comer? O alimento que Deus fez. Não quer errar como que Deus fez. Comida de verdade. Comida de verdade, comida que vem do chão. Toda vez que a senhora for comer, pergunte: esse alimento foi Deus que fez? Olha a dica. Verdura. Minha gente. Fruta. Verdura, arroz, fruta, feijão, legumes, né? arroz, feijão, batata frango, doce, peixe, comida, carne. Comida de verdade. Inhame, macaxeira, batata. Comida de verdade. Comida de verdade. Então, Porque isso não vai lhe fazer mal. Agora, exceto se você tiver alguma intolerância alimentar a algum alimento desse. Sim. Mas não quer errar. É isso. Não tem erro. Para qualquer doença que chegar no consultório, para qualquer pessoa, é comida de verdade. Tem momentos de exceções, claro que vai ter e é necessário, né? É bom para a gente ter nosso momento de comer algo que seja muito saboroso, aquele prato que a gente deseja, não tem problema nenhum. Desde que sua base seja muito boa. 90% da minha alimentação é com comida de verdade. 10% meu final de semana, minha sexta-feira à noite, meu sábado à noite. Você ter um momento de prazer, você já faz 90%. Não quer dizer que você vai eliminar tudo, né? Mas você tem o equilíbrio, né? Eu acho que a palavra é não, essa. equilíbrio. Equilíbrio para tudo na vida. Quando você dorme bem, quando você faz atividade física, tudo no equilíbrio. Mas aí ia ser muito certinho. Não é ser certinho. Tem que ficar normal, tem que ser normal, prazeroso. É quando eu falo, gente, tenta colocar de uma forma que não seja doído demais fazer o negócio. Então, vamos tentar comer o que você gosta. Você gosta disso, disso, disso. Então, vamos tentar fazer pratos gostosos com isso aí que você gosta, né? Tentar desenvolver. Agora, a internet, então, meu Deus, tem tudo. Você não fica mais sem conseguir fazer nada. E olha que eu não sou... Não pode fazer, mas eu olho. Então, e quando pede para fazer alguma coisa vamos fazer exercício, faça aquilo, como eu falei, aquilo que dá dentro do teu horário, dentro da tua rotina. Não pode ser nada fora, esdrúxulo. Não, porque eu vou para academia, eu tenho que ir em casa tomar banho. Cara, se não dá, leva a mala no carro, leva na mochila. Tem pessoas que gostam de complicar, viu? Tem pessoas que amam complicar. É arrumar desculpa também. Eu acho que é por aí. Meu Deus, acho que é por aí. É a questão da prioridade, né? É a questão da prioridade, exatamente. É. Aí eu, hoje de manhã mesmo, acordei com 4h30, fui pra academia, fui nas carreiras, levei os meninos na escola, cheguei para trabalhar. Aí a primeira paciente, porque eu não tenho tempo, minha gente. Não, tem pessoas que realmente têm uma rotina muito exaustiva, né? Muito. E às vezes nunca vão conseguir ser todo dia praticar atividade física, mas a gente vai para o mínimo, que são 150 minutos. Então, o mínimo já é algo que já vai contribuir para isso, né? Que se a Organização Mundial de Saúde orienta 150 minutos mínimo, é porque existe comprovação científica, né, para isso, né? Mas é a questão da prioridade, é você se priorizar, fazer algo que só você faz por você. Uma vez chegou também uma paciente que ela disse, olha, eu trabalho os 2 horários, doutora, e à noite ainda estudo, né? Saio da faculdade 10 horas da noite. Aí a gente realmente, elas, não dá para fazer, eu digo, não dá, até porque você vai levar o seu organismo à exaustão, porque você tem que estudar, você tem que dormir, que no outro dia você tem que trabalhar os 2 horários. Então, o que é que você pode fazer? Eu falo, anda a pé o máximo que você puder. Isso, hoje eu fiz essa Anda a pé o máximo que você puder. Então, tenta sair um pouquinho antes de casa, o ponto antes, sobe escada. No final de semana, que você puder andar de bicicleta, fazer coisa assim. Não vá também se matar. Ter que, eu saio da faculdade e vou direto para a academia. Não faz isso, porque não vai ser legal também. Você precisa dormir. Você precisa dormir. O corpo necessita do descanso. Né? Por isso que a gente precisa saber. É esse bom senso e é esse equilíbrio que vai fazer a diferença. Né? Isso mesmo. Vocês, de tudo que vocês estão falando aí, me surgiu algumas dúvidas agora. Por exemplo, foi até no início, você falou a questão, acho que o João e a Isabela citou a questão da herança genética. Eu tenho uma herança genética ali, né? Com pai, mãe, vó, tia da família que tem essa predisposição. Mas, assim, eu posso também ter, mas existe meios que eu possa fazer, pelo que eu percebi. Eu tô fazendo aqui um resumo para ver se vocês podem interferir. Se eu tiver uma boa alimentação, se eu tiver atividade física, a questão do sono, né? E tudo mais, eu consigo mudar essa curva, sei lá, se eu poderia chamar de curva. Perigosa. Isso se chama epigenética. Certo. É você, com os seus hábitos diários,
silenciar genes. Isso. Isso é muito bacana, é muito interessante isso. Então, não é porque você tem a genética da obesidade, né, que existe, a genética de uma doença cardiovascular, de uma hipertensão, de uma diabetes, que você vai desenvolver. O seu estilo de vida vai fazer você desenvolver ou não. Isso. E às vezes o paciente diz assim, eu digo, olha, se vier a desenvolver, vamos deixar lá para os 80? Vamos levar para os 80, né? Então, cuida para você esticar isso aí lá para frente. Agora, também existem pessoas que têm um estilo de vida muito saudável e dislipidêmicas. Eu sou um exemplo. Tem. Eu tenho colesterol alto. Minha família inteira tem. Eu sou uma pessoa super saudável. Pratico atividade física regular, me alimento super bem, durmo bem. Acredito que tenho um controle do estresse bom, sabe? Tenho boas relações. Eu sou dislipidêmica. Tenho colesterol alto. Eu tomo remédio. Lutei. Mas não teve Mas jeito. chegou uma hora que... Então, eu não consegui silenciar esse gene. Mas imagine se eu não tivesse o meu estilo de vida saudável. Estaria em outra situação, né? Exato. Então, eu poderia ter um infarto, Verdade. morte súbita. E tá hipertensa também, né? Exatamente. E assim, cheia de placas nas carotas, na horta, né? Cheia de placa, que é isso que a gente não quer. Por isso que eu falo, se às vezes tem a genética, vamos cuidar. A gente cuida sim, dá para segurar isso. E quando precisar usar remédio, vamos usar. Porque tem um arsenal para nós. E existe também uma resistência nessa questão. Eu falo de uma forma geral, uma resistência de usar o remédio. Tem. Que também é uma indisciplina, né? Podemos chamar, né? Muito. Existe... Eu acho que a doutora Carla vai falar melhor do que eu. Ou vamos uma complementar a outra. Sim. Existe o famoso Dr. Google. Que é um perigo, Existem né? vários profissionais, não vou citar áreas, de que condenam certas medicações. A estatina é uma delas, né? Isso é motivo de debate nos congressos de cardiologia. Sim. Então, eu tenho paciente que resiste, esse paciente sempre vem à minha mente, resiste tomar a medicação para colesterol alto, porque escutou de um profissional que ele trazia milhares de consequências, de problemas. De contraindicações. De contraindicações. Um paciente que teve um pai que teve morte súbita aos 48 anos de idade, então tem uma história familiar muito importante para a doença cardiovascular. Obesidade grau 1, péssimos hábitos alimentares. Aí eu olhei para ele e disse, você devia ter medo do sobrepeso, dos seus maus hábitos e não da medicação, que você tem uma super indicação. Como é que você para uma medicação dessa sem conversar com o seu cardiologista e com esse histórico importante familiar? Aí tem ele muitas ficou olhando vezes, para mim. Mas essa questão da estatina, meu Deus. É brabo. E eles, às vezes, falam, né, que vê isso, eu digo sim, mas olha, é uma droga que é usada há muito tempo. E tem vários estudos sobre, não é um, não, são vários. E para a sua estudos situação, grandes, né? Então, assim, se existe isso, vamos utilizar. Toda medicação tem efeito colateral. Toda. Até dipirona, aspirina, gente, tudo tem, né, efeito colateral. Então, a diferença é justamente você saber usar, manusear a droga. É para isso que existe bons médicos que estudam e que sabem manusear. Cada um é de um jeito. Então, o Dr. Google diz assim, para isso aí, use simvastatina. Tá. Mas, às vezes, não é bom para fulano, para ciclano. Ela serve para Maria, mas não para Antônio, para José. Então, isso aí, só quem vai saber medicar, cuidar, acompanhar é o médico. Porque tem ali acompanhando, estudando tá, o seu caso. Cada pessoa é uma pessoa, é uma pessoa, né? cada pessoa é uma pessoa. Cada Individualizar, organismo, né? Então, assim, se tem gente que não se dá bem com alguns tipos de estatina que tem o efeito colateral maior dela, que são as dores musculares intensas. Então, esses aí a gente troca, vamos passar para uma outra. Existe outros motivos de estatina. Tem várias estatinas. E também tem medicações, agora mais, assim, que não é nem estatina, que você pode utilizar. São caríssimas, são drogas caras, mas existem. Então, tudo tem solução desde que você esteja bem acompanhado. Se você está bem acompanhado, isso é muito importante, essa fala. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa fala é muito importante de ter um médico, né? Com certeza. Acompanhando o profissional para que aconteça isso. É muito importante a nutrição. Eu falo às vezes, eu digo, olha, é super. Você tem que ter primeiro, é a primeira tentativa. Se está
um pouco alterado, vamos para os meios mais normais e naturais, dieta, exercício, não conseguiu, vamos para a medicação. Ela existe para isso. É isso o intuito, foi feito para. Essa parte de nutrição, ela se falou aqui em hormônios, tal, ela tem a ver também com a produção dessa questão do equilíbrio, com relação à produção de hormônios, né? A nutrição, ela vai até onde nesse sentido? Porque nutrição não é só engordar e emagrecer, né? Vai muito além. Vai muito além, né? Podia falar alguma coisa nesse sentido? Eu recebo pacientes dessa forma aí, né? Pacientes, foi para o cardiologista, está no início, tem uma alteração de colesterol, das frações, ou alteração de pressão, mas ele está em sobrepeso. Vamos ver se, perdendo peso, a gente consegue controlar essas alterações. Então, a gente acompanha com comida de verdade, com algumas suplementações também. E a grande maioria dos estudos, eles mostram que o paciente perdendo de 5% a 10%, a gente melhora a pressão, a gente melhora o metabolismo da glicose, a gente diminui o risco cardiovascular. Então, a gente faz o paciente perder de 5% a 10%, e quando a gente consegue isso, há um equilíbrio corporal, hormonal, muito bacana. Claro que não são todas as pessoas, né? Eu sou um exemplo dela. Tenho um peso adequado e sou dislipidêmica. Tenho colesterol alto. Mas, na grande maioria dos casos, a gente, com a nutrição, com a perda de peso, com a prática da atividade física, que é um conjunto, com o controle do estresse, dormindo com qualidade, com bons relacionamentos, essa parte mental, a gente consegue, sim, ter esse controle. Fazer a parte preventiva mesmo também, e né, uma das das coisas doenças. que eu acho que é bem interessante, porque também chega Agora essas também questões... chega uma hora... Licença, Carlinha. Chega uma hora... Né, aí, num paciente desse, a gente não conseguiu. Eu digo, você vai voltar para o seu cardiologista ou para o seu endocrinologista, né? Para ele avaliar. Aí, reavalia exames. Na verdade, é uma questão de multiprofissões aí, paciente né, junto, clínico, né? a gente não consegue... Nunca vai ser eu só. Eu com cardiologista, com endocrinologista, com nutrólogo, né? Tem que ser, um paciente que é acompanhado por vários profissionais. E às vezes a grande queixa, né, que a gente vê também, são aqueles que dizem, mas a nutricionista só passa coisa cara. Né? Chega pra mim, né? Não, mas não chega. Aí chega, olha, a nutricionista só passa coisa cara. Não é bem assim. Você conversou com a sua nutricionista? Não, olha, tudo que ela passa, eu não como. Você conversou com a sua nutricionista, criatura, né? Mas fale do que você gosta, né? Fala do que você pode. Né? Você sabe que pessoas, às vezes, né, Bela, a gente estava comentando também, pessoas, às vezes, que dizem, olha, eu não tenho um poder aquisitivo tão grande. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo o que ela acabou de falar. Come comida de verdade? Então, eu tenho certeza que se você for à feira, ao invés de supermercado, você vai conseguir comprar alguma coisa dentro do seu orçamento. Exato. Né? E vai conseguir fazer purê de batata, tudo dentro do seu orçamento. Sem muitas coisas industrializadas. Eu acho que você consegue, sim, ter uma comida que vai conseguir baixar, fazer bem para você, né? Então, independe do seu nível socioeconômico. Perfeito. Isso é muito importante pode conseguir citado isso aqui, né? Para as pessoas saberem que todo mundo pode se adequar, todo né? mundo Se adequar a uma pode. atividade física sem custos altos. Caminhar. Né? Exatamente. A alimentação sem custos altos é importante. Sim. Agora, uma vez eu vi um cardiologista falando... que aí eu tô um pouquinho... Não sei, eu não saberia responder a pergunta dele. Ele disse assim, você sabe o seu RG? Sim, nós sabemos, né? RG de col, CPF talvez sim, né? Mas você sabe o número do seu colesterol? Eu não sei não, meu. Isso é real, é importante mesmo saber. Medir. Eu lembrei disso uma vez ele Aí falando. a pessoa tem que dizer, no último exame que eu fiz. Não, às vezes eu pergunto, né? Chega assim, você fez, como é que tá seu colesterol? Bem, da última vez que eu fiz, eu digo, quanto é que tava? Tava bom? Tava ruim, pelo menos? Eu acho que tava bom, o médico disse que tava legal. Mas isso é importante mesmo, tá? Esse acompanhamento, né? Eu brinquei agora só para trazer esse reforço da importância, que a gente muitas vezes se deixa para lá um pouquinho, né, João? Vocês homens, eu acho que são piores. São muito piores. São. Eu sou um exemplo disso. Né? Meu consultório eu acho que 95% mulher. O homem, ele só vem quando ele tá doente. Quando tá, tipo assim, não tem mais jeito, voltou. Teve um evento cardiovascular, infartou, teve uma crise hipertensiva,
Foi para um endocrinologista e viu pré-diabetes, aí eles se assustam. Pressão subiu. Pressão subiu. Aí vai. Aí vem. E a gente encaminha, e geralmente as mulheres que puxam, né? Chega com a mulher. Normalmente com as esposas, a gente, outra coisa assim, a gente falou muito da questão, acho que muito rica esse bate-papo nosso aqui, sobre essas questões de prevenções. Com que certeza. Ela está em qualquer ambiente, questão de classe social, a gente pode sim buscar esse estilo de vida, né? Vamos dizer assim, de uma forma que eu possa viver bem e mais com longevidade, né? Vamos dizer assim. Estica aí. Esticar esse negócio aí. Agora, uma outra coisa também que me chama a atenção quando a gente está falando disso é não só na prevenção, já está acontecendo, vamos dizer assim, que eu acho que você até falou, né? Eu não só cuido da prevenção, mas também em tratamento, né? Assim, existem sinais de alerta para que a gente... Queria que você citasse alguns exemplos de sinais de alerta para que a gente possa até salvar vidas. Muitas vezes eu tenho e por conta de algum tempo, eu não cheguei a tempo de socorrer, de atender aquela pessoa, de né? menosprezar algum sintoma, né? Achar que isso não é normal, tal, mas que podem ser sinais que são levem a uma necessidade. Né? Em relação à hipertensão, eu acho que o mais comum, que eu pego às vezes muito, é dizer, eu vivo com dor de cabeça. De vez em quando eu tenho dor de cabeça. Você mediu a sua pressão alguma vez? Não. É enxaqueca. Não, pode não ser enxaqueca, pode ser a pressão alta. Então, essa queixa, assim, de dor de cabeça, que de vez em quando tem, eu estava cansado naquele dia, era enxaqueca que eu trabalhei muito. Você mediu a pressão? Não custa nada medir, né? É uma das coisas, a dor de cabeça. Talvez a mais simples, né? A mais simples, mais fácil, exato. Né? Todo mundo... conhece acha mais, que é natural ter dor de cabeça, mas se ela for persistente, é que é um alertazinho ali, né? Se você está sempre tendo, de vez em quando, durante a semana, eu tenho uma dor de cabeça, e você não acha isso ruim? Não, eu acho que não é normal. Porque tem pessoas que se acostumam. É incrível. Tem tanta que se acostuma. Que se acostuma. Mas não é normal. Não é normal. E muitas vezes, assim, por exemplo, eu conheço um amigo meu que vive com dor de cabeça e se automedicando. Não procura isso. Qual a causa da dor de cabeça. Ele tomar dipirona, remédio. Dorflex, isso, aquilo. E então, vai é levando, bem isso, é bem isso. Pode acontecer. Então, é um dos sinais certo. Que você pode ficar mais atento. Cansaço, mulher. Né? Mulher, muitas das vezes, ela não tem uma dor típica como o homem. Ela tem um equivalente anginoso, como a gente chama. Então, ela às vezes chega, doutora, eu estou varrendo a casa, eu canso. Eu estou subindo uma ladeira, eu canso. Se eu for fazer uma coisa mais intensa, eu canso. Então, esse cansaço, que desde quando? Fique atenta se é uma coisa diferente do que você normalmente cansa. É um cansaço físico, perna? Não, é um cansaço, né? É uma coisa, então, assim, não é normal. Tem alguma coisa diferente. Procura fazer uns exames, procura ver o que está acontecendo, que pode ser. E aquelas aceleradazinhas que o coração dá? Também isso aí tem, é né? sintoma de alguma... Nossa, pego demais. Depois do Covid, então, a gente vive com acelerações. Isso mesmo. Essas palpitações podem ser 1000 coisas. Aí já é mais atípico. Do emocional também? A questão emocional envolve? Sim, envolve. Né? Porque coração é um órgão muito emoção. Né? Se a gente está com raiva, ele... muda, se a gente está alegre, então ele é muita emoção. E aí acontece mesmo, dessas palpitações terem a ver com alguma coisa, mas é um sintoma muito vago, né? As palpitações não tanto. Agora, se você está tendo com frequência, óbvio, tire a dúvida, vá no médico, faça ao menos um eletro, faça uma avaliação de uma esteira ergométrica, vê o que está acontecendo, se é só por ansiedade, por exemplo, ou se tem algo mais, é uma arritmia mesmo que está acontecendo. Então, na dúvida, não fica na dúvida. Eu acho que essa é a maior, assim, quando falam, eu não vou valorizar isso. Não, valorize. Se é uma coisa que está persistente, se é uma coisa, não menospreza. Se é uma coisa persistente, se é uma coisa esporádica, não, aconteceu, realmente foi. Mas se está persistindo sempre, pode não ser nada, mas pode ter alguma coisa. Então, investiga. É um sinal, né? É um sinal. Uma coisa também que é um sinal são alterações de exames. Eu vejo isso muito no pré-diabetes. Sim. Que hemoglobina glicada 5,7. Aí o médico vai lá e diz, você está pré-diabético. Mas é no início. Aí a pessoa menospreza. Não sente nada. Não sente nada. No início, né? No início, né? Continua com os mesmos hábitos. Pré, não sou ainda, né? Continua nos mesmos hábitos. Menospreza de verdade.
E aí, quando 90 dias, 120, 6 meses depois, vai fazer o exame. Avançou, tá diabético. Né? Já era, não tem mais retorno, né? Não tem retorno. Você vai ter que tratar e tentar manter controle. Então, tudo que você poderia ter feito para não evoluir, você não fez e vai ter que fazer agora. Você vai de ter forma que... obrigatória, Tem né? coisa pior. Fazer atividade física, olha ela de novo. A alimentação muito rígida, né? Rígida. Não, açúcar não pode. Controle do peso. Então, assim, eu vi já muito E medicamento. isso. E medicamento. Aí chora, fica deprimido, tô diabético, não sei o quê. Mas você teve a chance de não deixar evoluir. Mas menosprezou. E nós, né, Águida, todos nós buscamos sempre a felicidade, né? E o que a gente conclui é que bons hábitos traz a felicidade, né? Exatamente. Traz de várias formas, com bem-estar, né? Com uma saúde equilibrada, né? Na verdade, a gente vem buscando desmistificar de que ter uma alimentação saudável e ter boas práticas, dormir, atividade física, alimentação saudável, isso não deve ser penoso. E não é. Isso. Pelo contrário, né? Não e é. quando a gente Só consegue gente colocar... só traz coisas boas. E quando a gente consegue colocar na rotina, a gente percebe até a nossa disposição. Tudo muda. Não, né? a pessoa Tudo diz, Isabela, eu tô outra pessoa, eu tô dormindo melhor, eu tô mais disposta, eu tô mais energia. Gente, olha só. O tempo passou, viu, João? Já. Termina. Eu acho que tem uma parte 2. Eu também acho. Acho que é um tema muito rico. Rico. Não só rico, mas muito importante. Demais. Exatamente. Né? Quantas dúvidas... Eu, pelo menos, tirei várias dúvidas aqui. Tenho certeza que vocês também tiraram, né? Esclareceram muitas dúvidas aqui. E, assim, a gente só tem a agradecer. Você já é a segunda vez que está aqui. Prazer enorme. Muito obrigada. E a gente vai querer que vocês Sempre venham à outras disposição, vezes, né, João? certeza. Teremos outros Vamos temas. combinar, vamos E quem combinar. sabe a parte 2 mesmo, né? É. A gente pensar em expandir, trazer mais a fundo alguns itens certeza. importantes dessa área. Então, assim, gostaríamos muito de agradecer mesmo a presença de vocês. Foi rico e importante, tenho certeza disso. E vamos gente que brindar agradece, aqui, né? né? Vamos nós. Mais um episódio do Fala aí, Sesnac.